Olá, meus alunos. Na aula de hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre Firewall. Vocês vão aprender a iniciar, a começar a criar as nossas regrinhas aí de Firewall. Nós vamos demonstrar por meio de uma planilha inicialmente, e em aulas posteriores a gente vai realmente fazer a instalação de um Firewall. E hoje é importante também que vocês aprendam a fazer a criação dos nossos diagramas, né? A gente passou aí em aulas passadas, a gente fez vários desenhos na lousa para vocês, e agora é a hora de vocês começarem a colocar a mão na massa, começarem a criar os diagramas. Eu havia dito para vocês sobre o programa chamado Visio, né? Onde a gente consegue fazer a criação desses diagramas. No entanto, o Visio ele é pago e ele não é muito barato, né? Ele é muito bom, mas ele tem um custo aí elevado, né? Ele é da Microsoft. Então a gente vai trabalhar com uma outra aplicação. Ela é todinha web, ela é gratuita e a gente consegue aí associar aos arquivos de vocês, salvar esses arquivos no OneDrive ou no Google Drive de vocês. Posteriormente nós vamos passar para vocês também alguns exercícios, tá? Então é importante que vocês já façam inscrição no site que eu vou passar para vocês, já comecem a aprender, comecem a montar os diagramas e estudem bastante também a questão aí dessas regras de Firewall. Vamos lá então, pessoal? Então, turma, na aula passada eu passei para vocês um arquivo PDF que tem um conteúdo aí sobre configurações de Firewall, né? Eu passei aí um diagrama onde nós temos o nosso switch, temos aí as máquinas, né? E posteriormente eu passei um outro diagrama onde tem a figura aí do nosso Firewall, né? Então foram criadas algumas regras de Firewall para os clientes acessarem a internet e alguns bloqueios, né? A gente vai fazer hoje algo um pouquinho diferente. Nós vamos montar um diagrama. Eu comentei com vocês sobre o Visio, né? O software da Microsoft que faz toda a parte de diagrama de rede, faz todo um fluxo necessário, né? E o Visio, ele precisa de licença, ele é um software da Microsoft. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma aplicação web. Ela é um concorrente aí do Visio, mas ela é de código aberto, então a gente não paga nada por isso. A gente acessa ela, vou demonstrar aqui para vocês. Ela chama diagrams.net. Eu gostaria também que vocês fizessem o acesso, já faz um cadastro, porque eu vou passar exercícios em cima disso, para vocês fazerem o próprio diagrama. Inclusive faremos uma avaliação em cima disso. Entrei aqui no meu Diagrams, vou colocar aqui em português para facilitar, e a gente inicia. Demora um pouquinho. Eu consigo, pessoal, ao usar essa aplicação, essa ferramenta, já associar ao meu OneDrive ou Google Drive. Então, o arquivo que eu salvar, todos os diagramas que eu fizer, eu consigo salvar já direto na nuvem. Isso facilita aí para gente que tem 2, 3 máquinas, né? Então, vamos lá. Eu vou criar um novo diagrama. No meu caso, eu já fiz um cadastro, eu já associei ao meu usuário do Google. Mas vocês podem ou criar um usuário novo ou associar a um usuário de vocês do próprio Google ou até do Facebook. Bom, entrei, a primeira tela dele é essa daqui. Eu já vou dar um nome. Vamos colocar aqui aula Firewall. Aula Firewall. E vou criar esse arquivo. Ele pergunta se eu quero gravar na pasta root, eu vou dar aqui sim, que seria a nossa pasta raiz, aí, o diretório raiz
do meu OneDrive. Ele demora também um tempinho para carregar. E aí chegamos nessa tela aqui. Para eu começar a montar o meu diagrama, eu tenho as minhas figurinhas aqui. Tá? Eu tenho toda a parte de diagrama, tenho todos esses desenhinhos aqui, a parte de flow. E eu tenho também os meus equipamentos. Para facilitar, eu consigo fazer uma pesquisa aqui. Então, eu vou pesquisar. Nossa central aí, o nosso objetivo maior é a parte de firewall. Então, eu já vou pesquisar aqui por firewall. Ele está demorando um pouquinho aqui na pesquisa, agora encontrou. Vamos pegar a representação do firewall, é um muro, né? Um muro de fogo. Vamos pegar aqui essa figurinha aqui que eu acho que está melhorzinho. Pronto. Ok. Aqui está o nosso firewall. Em seguida, eu vou precisar de um switch. Vamos pesquisar por um switch. O switch tem essas representações aqui. Não é nenhum desses que eu quero. Eu posso dar um more results, que ele me mostra uma pesquisa mais abrangente. Nós vamos usar essa simbologia aqui, ó, switch. A gente consegue reduzir um pouco o tamanho clicando aqui ao lado. Esse firewall, eu vou mudar a figurinha desse firewall também. Vou pegar essa outra figurinha aqui de firewall, que eu gostei mais. Vou apagar essa daqui. Coloco o firewall aqui como nossa figura central. Reduzir um pouquinho o tamanho dele aqui. Então eu já tenho o meu firewall, o meu switch. E nós vamos pesquisar roteador, router. Vamos pegar um símbolo. Vamos pegar essa simbologia aqui. Esse é o meu roteador para fazer o acesso à internet. Então eu já tenho aqui meu switch, meu firewall, meu roteador. Agora cloud. Tem várias nuvenzinhas aqui, eu gosto de usar essa daqui. Aumento aqui um pouquinho o tamanho dele. Eu consigo marcar aqui o que eu quero para trazer ele de uma vez para cá. A parte de texto, vocês conseguem trabalhar ela vindo aqui nesse mais text. Em seguida vocês vêm aqui em HTML. Aí vocês conseguem ir nomeando internet. Coloco internet. Posso dar um negrito aqui nele. Posso jogar ele aqui em cima. Eu preciso ir interligando esses pontos. O roteador é a minha internet, o roteador é o meu firewall. Eu faço isso por meio desse botãozinho aqui. Clico aqui e arrasto. Notem que ele está uma setinha aqui. Eu consigo tirar essa seta aqui também. Ao eu clicar no objeto, ele me abre aqui a opção de propriedades. E aí eu consigo aqui tirar essa setinha para baixo. Vamos lá. None.
saiu aquela setinha para baixo. Ficou só a minha interligação aqui, a minha reta, né? A gente continua interligando aqui os pontos, eu marco ele, puxo isso aqui para baixo, venho até aqui, ele não chegou tudo aqui, eu consigo aproximar meu firewall um pouquinho mais. Ele está fugindo um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Acho que o máximo que ele aproxima é isso aqui mesmo. Bom, vamos seguindo. Interligo também esse ponto aqui ao meu switch. Opa! Pronto. Tá um pouquinho tortinho, eu consigo alinhar ele aqui. Ok. Agora tem a parte dos meus clientes e dos meus servidores. Nós vamos localizar ou melhor, server em inglês. Então, pessoal, eu concluí aqui toda a minha parte de diagrama da minha rede. Algumas figurinhas eu coloquei outros desenhos, né, de outros servidores. Então eu coloquei aqui um servidor web, eu coloquei um servidor de banco de dados SQL, um servidor DNS e um servidor de e-mail Exchange, que é o servidor de e-mails da Microsoft. E o nosso AD, nosso Active Directory. Coloquei alguns clientes aqui, coloquei só 3, mas isso aqui representa os computadores de uma empresa, poderiam ser muito mais. Coloquei as minhas redes, tá? Tenho 2 redes, tenho a minha LAN, toda a parte interna aqui, tudo que está do firewall aqui para baixo pertence a essa rede que eu coloquei como 192.168.1.0. Ela é uma rede /24. A máscara, lembram disso? Vocês devem ter visto ano passado aí na disciplina de redes. O /24, a máscara dele é 255.255.255.0. E depois eu coloquei a minha rede aqui da minha parte WAN, da minha parte que vai para a internet.
É uma rede 200, 211, 212, 230. É uma rede barra 30. É uma rede aí mais fechada. Vamos lá então, pessoal. Para representar então o nosso firewall, para a gente começar a criar as nossas regras, eu criei essa planilha. É uma tabela, porque as regras de firewall nada mais são do que tabelas. É onde eu consigo colocar as minhas ações, o protocolo que eu vou usar, origem, destino. Então nós vamos representar por meio dessa planilha, que pode representar qualquer firewall nosso. Eu costumo usar muito o pfSense, mas já trabalhei com Checkpoint também, tem firewall da Cisco. Uma vez que vocês aprendam como criar essas regras, isso vale para qualquer firewall. Ok? Então não tem problema nenhum a gente começar a trabalhar dessa forma. E depois, num outro ambiente virtualizado, aí sim a gente vai fazer a instalação do nosso firewall. Vocês também vão fazer na casa de vocês. Toda essa simulação com firewall real mesmo. Mas o nosso objetivo nesse momento é passar para vocês como é criado, como são as regras de um firewall. Vamos lá? Eu gerei, pessoal, da nossa aplicação aí do App Diagrams, eu consigo tanto imprimir quanto salvar ele num PDF. Então, para facilitar, eu joguei esse diagrama aqui num PDF. Eu tenho ele já aberto aqui para vocês. Olha, ele fica mais bonitinho, fica mais limpo para a gente checar. Então vamos lá. Nós, como os gestores da rede, digamos assim, nós é que criamos as regras. Então, uma vez que você instala o firewall, ele não tem regra nenhuma. Ou melhor, muitos dos firewalls, assim que você instala, ele já fecha a rede toda, ela fecha por completo. Ninguém consegue sair para a internet e nem acessar outras redes que passam pelo firewall. Então, já é uma regra implícita, barrar tudo. É uma regra que muitas vezes ela fica oculta, você não vê ela, mas ela fica implícita realmente, ela existe lá, ela já barra tudo logo de cara. Então o que eu faço? Eu vou habilitando os acessos, as portas, os serviços que eu preciso, porque o resto é todo ele fechado. Então na nossa simulação aqui, o que a gente pode fazer primeiro? Eu tenho aqui as minhas estações de trabalho, que eu preciso fazer eles acessarem a internet. Como eu já tenho o meu firewall aqui, vamos fazer o seguinte, vamos já colocar uma regra aqui. Embora, como eu disse, ela pode ser implícita, eu vou definir ela aqui para ficar mais fácil o entendimento nosso. Vamos colocar ela aqui por último. Eu já criei, pessoal, antecipadamente, essa lista aqui, tá, do que eu consigo fazer, para não ter que ficar digitando, eu criei essa lista. Vamos começar falando um pouquinho aqui das colunas, para facilitar para vocês. Eu tenho o Action. Eu estou colocando em inglês porque normalmente os firewalls que vocês vão estudar, os firewalls que vocês vão usar realmente nas empresas aí no futuro, a grande parte deles vocês vão encontrar em inglês. Então eu tenho coluna Action, ação, que está fácil, né? Eu tenho Protocol, que é o nosso protocolo. Eu tenho Source, que é a minha origem. Tenho Destination, destino. Port, porta. Description, eu vou definir uma descrição aqui. Então vamos colocar já a nossa regra que barra tudo. Em Action, eu tenho as seguintes opções. Pass, em alguns firewalls vocês vão encontrar como Pass, em outros como Accept. Na segunda opção, vocês vão encontrar como Block ou Deny. E o Reject e o Drop. O Pass ou Accept é uma regra de permissão.
Tá? Então ela libera alguma porta, algum serviço. O block ou deny, ele bloqueia de vez, a pessoa não consegue acessar e já volta a mensagem na hora que você não tem permissão. Ele bloqueia de imediato. E o reject ou drop, ele simplesmente ignora a sua requisição, né? Você tenta acessar o outro lado, ele vai fingir que não sabe de nada, vai ignorar, e depois de um tempo, aí sim volta uma mensagem para você que o serviço está indisponível, alguma mensagem do tipo, mas você não percebe que é um firewall que está barrando esse serviço. Então vamos lá. Como a gente quer barrar de vez, nós vamos bloquear, dar o deny. A minha ação nega, o meu protocolo, eu já fiz antecipadamente uma lista aqui de protocolos também. O N é qualquer, né? Tudo. Tá? Então, estou bloqueando qualquer protocolo. Origem. Qualquer origem, tá? De qualquer lugar. O meu destino. Qualquer destino. A minha porta. Qualquer porta também. A minha descrição. Esse campo realmente ele é descritivo. Bloqueia tudo. Então criamos aqui, supondo que o meu firewall não tem essa regra implícita, eu fui e coloquei, barrei tudo. As regras, elas são lidas de maneira top-down, ela vai de cima para baixo. Então ele começa a ler a partir da primeira linha. Então ele vai ou bloqueando ou permitindo acesso de acordo com o que ele vai lendo, de cima para baixo. Como nesse caso aqui eu só tenho uma regra, ele já vai direto nessa regra aqui. E já vai barrar tudo. Então vamos voltar novamente ao nosso diagrama. Esse pessoal aqui, eles navegavam na internet sem problema, sem firewall. Uma vez que eu coloquei o firewall na rede, ninguém mais acessou a internet. Então eu preciso fazer com que eles naveguem. Vamos criar essa regrinha agora. Ação é uma regra de accept, pass. Então eu estou autorizando alguém a acessar alguma coisa. Meu protocolo. O protocolo padrão de internet, para você fazer uma navegação, por exemplo, é o TCP. Eu vou colocar TCP. Source. Source é a minha origem, né? Quem é que vai sair? Neste caso, ou eu posso colocar individualmente para os IPs lá das minhas máquinas, mas como eu quero que essa rede toda minha, vamos voltar aqui para o diagrama, esse aqui é o endereço da minha rede. Eu quero que todos esses aqui, ó, consigam sair para a internet. Tá? Em princípio não tenho nada que me impeça de fazer isso. Não tenho, por enquanto não estou me preocupando tanto assim com segurança. O objetivo não é esse por enquanto, de restringir o máximo possível. Então vamos lá. Então eu vou dar acesso para toda a minha rede, para toda a minha LAN. 192.168.1.0, vamos confirmar. 192.168.1.0. Toda essa minha rede. Destino, para onde que eu quero ir? Eu quero ir para a internet, eu quero ir para o N, para qualquer lugar. A minha porta. Pessoal, vocês devem ter aprendido também no passado, na disciplina de redes, sobre porta, né? Protocolo, porta. Mas só falando um pouquinho rapidamente para vocês, quando a gente tem que navegar, por exemplo, a gente precisa de um endereço. Você chama lá o site www.globo.com ou .ol.com e você também precisa de uma porta. Tá? No caso de um navegador, ele já conhece as portas padrões. Para eu navegar, a porta padrão HTTP é a porta 80. Tá certo? Vocês vão ter que conhecer um pouquinho, pesquisem sobre
portas, portas padrões. Existe uma tabela de portas com os serviços que são padrões. Eu tenho a minha porta padrão HTTP, que é a porta 80. O HTTPS, né, que é o acesso à internet de maneira segura, é a porta 443, né, que usa o SSL, né, que é meu protocolo de criptografia. Eu fiz até uma listinha aqui, ó, HTTP porta 80, HTTPS 443. Eu tenho meu SMTP para e-mail, que é porta 25. SMTP também pode ser 587. A porta POP. Esses serviços SMTP e POP são serviços de e-mail, tá? Para você enviar e receber mensagens. O IMAP também é um protocolo para e-mails. Eu tenho a minha porta padrão aqui de SQL, que é a porta 1433. E assim por diante. Eu tenho centenas de portas. Nada me impede também que eu consiga colocar uma porta específica para algum determinado serviço. Eu é que defino isso. Em alguns casos, não dá muito para a gente fugir das portas padrões. Por exemplo, o acesso à internet, que já é conhecido como a porta 80 ou 443, se você fugir disso, o navegador não vai encontrar o seu site. Se eu colocar, por exemplo, uma porta número 100 para navegação, para o meu HTTP, a hora que a pessoa digitar no navegador, ele não vai encontrar a página. Tá? Então, a porta é um endereço mais específico. Fazendo uma analogia aí, é como se fosse o endereço de uma casa. Você coloca lá, sei lá, Avenida São Miguel, número 30. Avenida São Miguel, número 30. A correspondência vai chegar até lá. Mas e aí? Chega lá, é um prédio, a pessoa tem que saber qual que é o bloco, qual que é o apartamento. Então a porta especifica exatamente aonde eu quero chegar. Porque quando eu digito um endereço qualquer de um site ou de um serviço, eu consigo chegar até o meu servidor. Mas no meu servidor eu tenho vários serviços rodando. E aí a hora que eu chegar com essa solicitação, o servidor vai falar, tá, ele chegou até aqui, mas o que ele quer usar? É por isso que eu menciono a porta, porque a porta está atribuída ao meu serviço. Ok? Então vamos lá. Porta. Como eu estou querendo habilitar internet para eles, eu vou dar acesso à porta 80, que é a minha porta padrão. E na minha descrição, eu vou colocar, né? Top-down. Eu vou ler primeiro essa regra número 1. Então eu vou habilitar a porta 80. Isso já permite que o pessoal da minha rede interna aqui consiga navegar. Tá? Uma vez que eu fiz isso aqui, eles já conseguem sair. A próxima regra já é o de bloqueia tudo. Então essas regras me permitirão apenas sair para a internet na porta 80. Só que a internet não é só a porta 80. Hoje a maioria dos sites trabalham com HTTPS, que é um protocolo seguro. Então se a pessoa quisesse acessar, por exemplo, um banco, ou qualquer coisa que tenha que autenticar, se ele acessar um webmail, por exemplo, a porta 80 só não vai ser suficiente para ele. Ele vai ter que ter a porta 443, que é o meu HTTPS. Então vamos lá, vamos criar essa regrinha agora. É uma regra também de acesso que eu preciso permitir. O meu protocolo, nesse caso, também é TCP. Eu poderia colocar também alguns protocolos, alguns serviços trabalham com UDP também. Imagino também que vocês já tenham visto isso na aula de redes, tá? Mas a diferença básica entre o TCP e o UDP é que o TCP eu tenho uma checagem do destino se os dados chegaram de maneira correta.
E no UDP não, eu simplesmente mando os dados sem uma checagem, sem nenhum retorno de que essa mensagem chegou de maneira correta. Eu simplesmente mando. Tá? Se eu estou trabalhando com dados, obrigatoriamente tem que ser TCP, porque eu preciso checar se o dado chegou de maneira correta do outro lado. Né? Se eu mandar, por exemplo, um número, se eu mandar o número 25, esse número tem que chegar a 25 do outro lado. Não pode chegar nada diferente disso. Né? Então, isso trabalhando com dados, isso texto, isso números, qualquer coisa desse tipo, que sejam dados. Agora, se eu, por exemplo, trabalhar com streaming, por exemplo, se eu mandar um som para o outro lado, igual eu estou fazendo com vocês agora, eu estou mandando áudio e vídeo. Eu não preciso confirmar se vocês estão recebendo tudo isso, até porque isso deixaria mais lenta a conexão, o envio desses dados. Né? Então, muitas vezes vocês percebem falha nessa comunicação justamente por eu usar algum protocolo que não checa se a mensagem chegou no destino de maneira correta. Até porque se ele checar e tiver algum errinho nesse meio do caminho, eu vou ter muito atraso. Tá? Se eu estiver fazendo, por exemplo, uma transmissão ao vivo, vai deixar de ser ao vivo, porque ele vai checar, teve uma falhazinha, ele vai voltar um retorno, isso perde um pouco o sentido. Tá? Então, se permite que um áudio tenha falhas, que um vídeo também tenha falhas, tenha um delay, para eu conseguir transmitir mais rápido. Eu não preciso checar se a mensagem chegou de maneira correta. Ok? Bom, vamos lá. TCP. Origem. A origem, a mesma origem, né? A mesma rede. Estamos trabalhando com a LAN aqui. O meu destino, também internet. N, tudo. Porta, agora sim aquela minha porta 443. Que é o nosso protocolo aí seguro. É aquela que quando você acessa, ele mostra um cadeadinho. Quando ele mostra o cadeadinho é porque ele está usando um protocolo seguro, está usando o HTTPS. Porta do HTTPS 443. Descrição. Acesso à internet seguro. Acesso à internet seguro. Então nós já criamos duas regrinhas aqui básicas para a minha rede LAN conseguir sair para a internet. Vamos lá. O que a gente pode criar de mais regra aqui? Eu tenho aqui um servidor web na minha rede. Tá? Isso aqui não está numa nuvem externa, isso aqui está dentro da minha rede. Eu tenho o meu próprio servidor web. E eu preciso permitir que as pessoas que estão fora consigam entrar aqui e chegar no meu servidor web. Então nós vamos criar essa regrinha aqui agora. Até agora a gente falou em regras de dentro para fora. Agora a gente vai criar uma regrinha aqui que seria de fora para dentro. Vamos lá. Ação é uma regra também de accept. Eu vou autorizar o acesso. Protocolo. Nosso protocolo TCP. Source. No source agora, pessoal, eu não estou falando mais da minha rede interna, né? Porque a origem é externo. E como eu não sei quem é a origem, isso pode vir de infinitos IPs, infinitas redes, redes do mundo todo, eu coloco N, qualquer rede. Destino. Agora sim. Agora isso tem que ser explícito aqui, qual que é o destino. O meu destino é o IP, é o endereço IP. O meu web server, eu coloquei o IP dele como 192.168.1.2. Então, nós vamos procurar ele aqui. Meu destino. 192.168.1.2. Esse é o IP do meu web server. Porta. Vamos colocar aqui a porta 80. Uma vez que eu habilito o meu acesso à internet, a porta padrão é 80. E eu vou dar um nome para essa regrinha.
server. Eu poderia no meu servidor também disponibilizar um acesso seguro, código 443, mas o importante, o objetivo aqui é mostrar para vocês como é que faz a criação dessas regras. Então eu não vou criar um 443 aqui que não vai ser necessário nesse momento. Uma vez que eu criei essa regra aqui, eu permitir que qualquer pessoa de fora da minha rede somente nesse servidor, somente nesse ambiente, somente nesse serviço. Você vai conseguir acessar páginas desse servidor. Se eu colocar essa regra aqui, TCP e UDP, embora seja protocolos TCP nesse caso. O meu source também, qualquer pessoa de fora. 1.5, né? Isso mesmo. Isso, 9268 1.5, que é o meu servidor de e-mails. Agora aqui, como eu sei que o meu serviço de SMTP, a porta 587, eu já vou definir ele aqui. Isso aqui, pessoal, como eu disse, quem instalou o servidor de e-mails é que ao subir o serviço determinou qual porta era, tá? Mas também existem as portas padrões aí. SMTP, porta padrão 25, e a outra porta é essa 587. Vamos dar um nome também para essa regra. Habilita acesso ao Exchange. Nesse caso aqui, eu preciso ter um outro serviço também, para que eles consigam acessar o e-mail, que é de POP. Regra de acesso, TCP/UDP, qualquer pessoa. O destino tem que ser 1.5 de novo. E nós vamos colocar aqui o serviço de POP. Tá? Ele precisa de um POP e um SMTP porque é um serviço para enviar mensagens e o outro para receber. Então eu tenho sempre dois serviços. Habilita acesso ao Exchange. Vou colocar o mesmo nome aqui, porque na verdade são dois serviços, mas para a mesma finalidade, aí, acesso a e-mail. Com isso, pessoal, a gente já tem esse servidor web habilitado e o servidor Exchange também habilitado. Servidor de AD, eu preciso dar acesso para o pessoal de fora? Isso aqui não, pessoal. Normalmente o serviço de AD é um serviço exclusivo para a minha rede interna, onde eu faço toda a parte de autenticação de usuários, né? Aqui, pessoal, ó, a minha rede interna, preciso criar alguma regra para acessar aqui os servidores? Também não, pessoal. Ó, eles estão tudo dentro da minha mesma rede. Eu não passo pelo firewall para chegar nos meus servidores aqui. Ó. Então eu consigo acessar direto qualquer serviço aqui de qualquer porta, desde que eu não tenha firewalls pessoais aqui, tá? Firewalls instalados nas máquinas. O próprio firewall do Windows, por exemplo, tá? Estou levando em consideração que eu não tenho firewall do Windows habilitado nessas máquinas. Então, desses clientes, dessas estações de trabalho,
Eu consigo chegar em qualquer servidor aqui sem problema algum, tá? Porque não passa pelo firewall, estão na mesma rede. Numa outra aula, a gente vai trabalhar de uma maneira mais segura com 2 firewalls. Por quê? Porque eu também tenho risco, né? Uma vez que eu tenho um firewall aqui, eu estou impedindo intrusões aqui na minha rede, de pessoas obviamente não autorizadas, mas só de quem está de fora. E se eu tiver alguém que queira atacar a minha rede, atacar meus servidores dentro da minha rede interna, então eu também tenho que me preocupar com isso. É hora de eu também colocar um firewall aqui só para isolar os meus servidores. Pelo menos os servidores principais, os meus servidores aí de banco de dados, né? E aí a gente consegue criar inclusive uma rede DMZ, lembram disso, né? A rede desmilitarizada. Uma outra regrinha que a gente pode criar aqui para demonstrar para vocês, a gente só falou agora em regras de accept, né? Com exceção aqui da regra que bloqueia tudo no final. Suponhamos que eu tenho uma estação aqui, um usuário do financeiro, suponhamos, o Paulo do financeiro, ele começou a acessar sites indevidos. E ele não está trabalhando, esse cara aqui. Ele começa a acessar muitas vezes até pornografia, acessar coisas indevidas. E o chefe dele falou pro gerente de TI, falou, olha, bloqueia esse cara aqui da internet, ele não precisa usar a internet. Ele vai usar só os meus sistemas internos, você bloqueia ele. Tudo bem, a gente vai criar essa regrinha agora para bloquear esse IP aqui, 192.168.1.12, que é o IP do Paulo do Financeiro. 1.12, vamos bloquear o Paulo do Financeiro. Isso, pessoal, porque eu tenho uma regra aqui em cima que me autoriza a rede toda a sair para a internet. Como a regrinha é top-down, se eu criar uma regra aqui embaixo para o Paulo, ela não vai funcionar, porque ele vai ler de cima para baixo, vai ver que essa rede autoriza, então essa regrinha não vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo transferir isso para cá. Então, pessoal, eu preciso criar uma regra de bloqueio acima das minhas regras de accept, senão ele não vai funcionar. Você vai ler de cima para baixo, vai ver que aquela rede pode passar e ele vai autorizar o acesso. Então a gente cria regras de bloqueio na parte superior. Então vamos bloquear o Paulo. Eu vou dar um bloque direto nele aqui, um deny. Na minha regrinha aqui da minha planilha, eu já coloco que as regras de bloqueio elas ficam em laranja e as minhas regras de accept ficam em verde. Só para facilitar, a hora que a gente bater o olho, a gente saber que é uma regra de bloqueio e uma regra de acesso, de permissão. Então estou bloqueando TCP. Eu já esqueci quem que é o Paulo. O Paulo é 1.12. Vamos procurar aqui 1.12. 1.12. Esse aqui é o IP do Paulo. Destino. Eu posso bloquear tudo para ele, porque os servidores internos não passam pelo firewall, então eu posso bloquear tudo para ele. Qual porta? Poderia bloquear tudo também, mas vamos bloquear só 80 para ele. Descrição: bloqueia o Paulo. Pronto. Paulo bloqueado na porta 80. O ideal seria o que? Vocês também criarem uma segunda regra abaixo desta com a porta 443, porque ele não vai nem sair para sites seguros, ele não vai acessar banco, ele não vai acessar nada que precise autenticar, a gente vai barrar tudo para ele. Nesse caso, pessoal, compensa até eu jogar um N aqui, ó. Tá? Ele não vai sair para lugar algum, tá? Ele só vai acessar os servidores da rede interna porque
está abaixo do Firewall, né? Ele não passa pelo Firewall. Pronto, ó, a gente bloqueou completamente o Paulo. Esse não vai aprontar mais. Então, pessoal, vocês conheceram um pouquinho aí da parte de regras de Firewall, como que a gente faz a criação, que a leitura deles é top-down, que eu consigo criar regras de acesso, regras de bloqueio, especificar qual protocolo, origem, destino, qual que é a porta que eu quero bloquear. Eu consigo fazer o que eu quiser aí na parte de bloqueios. Eu gostaria que vocês, já para ir treinando, também aprendessem a fazer esse diagrama aqui. Criem lá o usuário de vocês no app.diagrams. Aprendam a mexer, façam diagramas. E depois eu vou passar inclusive exercício para vocês. Em princípio, aprendam a mexer, aprendam a criar esses diagramas. E para a semana que vem, eu vou passar alguns exercícios para vocês, inclusive valendo nota. A gente vai fazer a avaliação em cima disso. Tá? A gente ainda não tem exatamente como vai ser esse tipo de nota, digamos assim, né? Esse tipo de avaliação. A gente não sabe quando vai voltar ainda dessa quarentena, mas a coordenação nos passou para passar algumas atividades para vocês valendo nota, e depois a gente vai ver como que a gente vai fazer, quais são os critérios de avaliação. Tá? Mas é importante que façam. A gente vai dar avaliação, vai aplicar nota em cima disso. Ok? E assim, pessoal, terminamos mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos.